Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite para você que vai assistir à noite, bom dia para você que vai assistir pela manhã, boa tarde para você que vai assistir pela tarde este vídeo. Estou aqui, meus irmãos, porque sou um projeto de Deus, assim como todos vocês são. Só basta que nós deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas e nós vamos começar a fazer coisas boas pelo Espírito Santo. Eu quero falar sobre o amor de Jesus por nós. Quero agradecer a Deus desde já pelo dia maravilhoso de hoje, agradecer pela vida, pela minha casa, pela minha cama macia, pelo meu lar, pelo pão de cada dia, pela família que Deus tem me concedido e pelas portas abertas, também pelas portas fechadas, porque Deus sabe, né, irmãos, o que precisamos e o que dependemos. Na verdade, só de dobrar os joelhos não precisamos nem falar, Ele já sabe o que vamos pedir. Mas então eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis 37 e versículo 4 a seguir. A minha Bíblia tem um título dizendo assim: José é vendido por seus irmãos. Então vamos para a leitura, irmãos. Gênesis 37 e versículo 4 a seguir. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantou e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Amém, irmãos? Até aí. Irmãos, eu quero que vocês entendam que desta palavra de José nós podemos tirar vários exemplos para a nossa vida. Muitas vezes eu e você fomos mal falados, muitas vezes eu mesmo, ninguém dizia para mim: isso aí tem valor, isso aí não tem valor para nada, isso aí nunca vai mudar, isso aí não tem mais jeito, isso aí é muito triste o futuro dele. Mas, irmãos, Deus, ele sempre tem um propósito na nossa vida. Mas eu quero contar um pouco sobre José, e aí depois eu continuo falando de mim, irmãos, para que vocês entendam o que eu quero dizer. José, irmãos, ele era o filho mais novo, filho da velhice de Jacó. E assim como Jacó, a história se repete, porque Jacó, quando ele saiu da casa de seu pai Abraão, aliás, de seu pai Isaac, ele tinha apenas um sonho. A palavra nos diz que ele tinha só um sonho e uma pedra. E aqui acontecia a mesma coisa. José era um menino sonhador, só um sonho José tinha. E a palavra diz que o sonho que ele tinha era o seguinte, que ele estava no meio do, como eu posso dizer, da plantação de trigo, amarrando feixe de trigo, eles falavam molho,
ele amarrando o molho de trigo, e os irmãos dele também amarravam o molho de trigo, e o dele se levantou de pé e os irmãos se curvaram, e os irmãos eles começaram a se decepcionar com isso, também porque José ele não era mentiroso, irmãos, ele não era, na verdade, hoje em dia, se nós fôssemos falar, nós ia chamar de X9, mas não era isso que José era. Na verdade, ele não era mentiroso, ele não gostava de esconder nada do seu pai. Então, quando Jacó perguntava, José, por que sumiu as ovelhas? Porque os meus irmãos não cuidaram bem. Por que elas estão magras? Porque não cuidaram bem. E tudo aquilo, irmãos, foi entristecendo os seus irmãos. Todos nós sabemos que a família de José, eles eram em 11 irmãos, até 11 irmãos homens e uma mulher até esse momento, que depois teve o nascimento de um outro menino. Aí, irmãos, o que eles fizeram? Tomados pelo ódio, pela raiva, pela mágoa de o irmão mais novo ser amado, a palavra nos diz que o pai tinha feito uma capa crivada com pedras de diamante para José. E eles cobiçaram o que era de José. Só que eu digo para você, irmão, o que é seu, ninguém pega, irmãos. O que é seu, ninguém toma. E eles forjaram a morte de José para poder ficar com isso. Mas venderam José como escravo e José foi parar no Egito. Sujaram a túnica de José de sangue e mentiram para Jacó, também chamado Israel, que o seu filho predileto estava morto, que o seu filho amado estava morto. Só que, irmãos, tudo que fazemos nessa terra, nós vamos ter que acertar. Vocês não pensem que o que nós fazemos hoje, aqui nessa terra, nós vamos passar sem pagar. A palavra mesmo diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. A palavra diz que José, ele sofreu muitos, irmãos. Ele tinha um propósito com Deus, mas ele sofreu muito. Foi parar na casa de um Potifar, que era eunuco do faraó. E ele começou a crescer, mas a inveja caiu sobre ele. E a mulher de Potifar acusou injustamente. E José, ele tinha um defeito com ele, porque ele não discutia com ninguém. Ele não... Com ele dizia a verdade e ficava quieto. E as únicas palavras que ele falou para Potifar foi: eu não fiz. Mas era a palavra da mulher contra dele. Então foi para cadeia, foi açoitado, sofreu. E chegou um dia, irmãos, em que o faraó se angustiou com sonho. E nesse dia ele ficou sabendo de José. O próprio Deus trabalhando, irmãos. Oh, glória, aleluia, Jesus. E José nunca parou de adorar, sempre de joelhos, orando, buscando. Mas chegou um dia que ele disse: Senhor, até quando o teu servo vai permanecer, Pai, desta maneira? Até quando permanecerei eu neste calabouço jogado, papai querido? E talvez hoje você esteja se perguntando: até quando, Senhor? Mas a prova está para chegar ao fim, meus irmãos. A prova está para acabar. Acredite que Deus hoje está enviando os servos
dele para te ajudar. Assim como o rei mandou o servo buscar José na cadeia, Deus está mandando os anjos dele para te tirar desta prisão, desta escravidão, talvez desta depressão que você esteja vivendo. E José, ele tinha mais um defeito com ele. Um defeito não, na verdade é uma qualidade, porque é o que nós temos que ter também. José, ele não se dobrava para homens, irmãos. Ele perdia a vida, mas não se dobrava para homem. E hoje em dia, quantas vezes nós se dobramos para os homens? Aí você pode dizer, eu não me dobro para homem. Mas quando você deixa de ir para a igreja para fazer qualquer outra coisa, você está se dobrando para o homem. Porque tudo que você faz, a não ser adorar ao Senhor, assim já dizia o rei Salomão, as demais coisas são vaidade. A única coisa verdadeira é adorar ao Senhor, as demais coisas são vaidade. Então quando você deixa de ir na igreja, adorar ao Senhor, para trabalhar até tarde, você está se curvando para o homem. Quando você deixa de ir na igreja para recolher sua visita, você está se dobrando para o homem. Quando você deixa de ir na igreja, hoje eu vou passar um momento com a minha família, mas você esquece que se não fosse Deus, você não teria nenhuma família. Mas, para continuar a história, irmãos, José chega na frente do rei e Potifar, ele era o comandante do rei. Ele disse, curve-se para o rei José. José disse, não me curvo para nenhum homem. Oh, glória! Eu só me curvo para o meu Deus. E é assim que nós tínhamos que ser, irmãos. Só se curvamos para o nosso Deus. Mas, infelizmente, não somos. Muitas e muitas vezes procuramos dinheiro, procuramos outras coisas e deixamos de procurar o Senhor. Então o rei disse, não vai se curvar. Ele, não posso fazer diferente, Senhor. Por mais que o Senhor seja o Todo-Poderoso nesta terra, mas eu só adoro um Todo-Poderoso. Oh, glória, aleluia, Jesus. Somente o Senhor, meu Deus, o Senhor dos exércitos. E então começou aquele aglomero. Porque não se curvou, isso, aquilo, tem que mandar matar. E o rei falou, silêncio todo mundo que eu vou falar. Finalmente, vejo na minha frente alguém com caráter, com integridade, que não está aqui só para me bajular. Ele disse, pois não se curva, eu vou contar o meu sonho para você. Da mesma maneira. Então o rei começou a contar. Eis que tive um sonho com 7 vacas magras que comiam 7 vacas gordas, e as mesmas ficavam da mesma maneira. E dali a pouco dormiu de novo e sonhou com 7 espigas formosas que nasciam no pé, mas dali a pouco 7 espigas secas no pé de trigo se enrolavam nelas e sufocavam. E José com os olhos fechados, só meditando com o Senhor. E então o rei disse, pode interpretar meu sonho ou não, hebreu? Ele abriu os olhos. Disse, sim, Senhor, eu posso interpretar o seu sonho. Então o que é? Me diga. A palavra nos diz que José disse assim, o sonho do rei é um só. Eis que virão 7 anos de muita fartura na terra do Egito.
Mas depois disso verá 7 anos de fome, de seca. E a fome será tão grave que ninguém vai se lembrar da fartura. E todos ficarão apavorados. Mas neste momento Deus já tinha trabalhado no coração do rei. E olha o que o rei falou, irmãos. Aonde acharemos outro como este, em que há o Espírito do Senhor? Este será como meu governador. Só eu estarei acima dele. Glórias a Deus, irmãos. Olha, da prisão, da escravidão para governador. Isso acontece, irmãos, porque ele deixou Deus guiar a vida dele, irmãos. Ele não saiu em nenhum momento da presença do Senhor. Ele não saiu para buscar dinheiro aqui. Ele não saiu para comprar um carro ali, para comprar uma casa. Ele não saiu da presença do Senhor. A palavra nos diz que a mulher de Potifar, ela se apelou para ele. E ele não quis, ele rejeitou, irmãos. Então, irmãos, vale a pena servir o Senhor. Vale a pena rejeitar as coisas deste mundo. Mas eu quero que vocês entendam o sonho dele, que ele contou do molho de trigo e dos 12 molhos se curvando para ele. Se passaram os 7 anos de fartura. E tudo aquilo, estava todo mundo feliz, porque os seus irmãos plantavam, colhiam muitas vacas, muito gado e tudo de bom, mel, coisa e tal. 7 anos de fartura, mas chegou a seca, irmãos. E se não ele e o faraó e o povo do Egito, ninguém mais sabia desta seca. E então chegou os 7 anos da seca e começaram a vir povos de todas as cidades, de todos os lugares, para buscar alimento ali, porque José, ele tinha armazenado, durante todos esses 7 anos, ele armazenou o trigo, a cevada. Então, chegou um momento que a fome bateu a porta da sua família, dos seus irmãos, aqueles mesmos que tinham vendido ele como escravo e desceram para o Egito. Quando eles chegaram, a primeira coisa que eles fizeram, irmãos, foram se curvar perante o governador, porque já não conheciam mais José, porque tinha passado, a palavra nos diz que tinha passado 22 anos. É isso mesmo, 22 anos José ficou longe da sua família, de seu pai. E então a mentira chegou ao fim. E José perdoou seus irmãos, mandou que buscasse o seu pai. E aí José, mesmo ele tendo sido vendido, magoado, ele perdoou seus irmãos, trouxe o seu pai e viveu em paz no Egito por muitos e muitos anos, irmãos. Que glória, né, irmãos? Mas tudo isso porque ele esperou o tempo certo de Deus. A palavra diz que quando José saiu da prisão, ele tinha 39 anos. Ele ficou 22 anos no Egito, sem saber o que estava acontecendo com a sua família, sem saber o que ia acontecer com ele, somente confiando no Senhor. E hoje em dia, irmãos, qualquer coisinha de errado que acontece conosco, nós já caímos da fé. Irmãos, e vocês já pararam para prestar atenção que todas as histórias bíblicas
Sempre o irmão mais novo é quem passa pela prova, porque o irmão mais novo ele sempre quer corrigir o irmão mais velho. E assim é numa igreja, irmãos, numa congregação, porque eu quero falar outra vez que não para mim, porque toda honra, toda glória seja do Senhor, mas quando o pai toca de mandar o irmão mais novo, é porque a coisa está feia, irmãos. Você veja que Abel e Caim, Abel era mais novo, e ele só queria que Caim fizesse o certo, que ia dar tudo certo. Mas Caim preferiu matar do que fazer o certo. Ismael e Isaac. Isaac é o mais novo, irmãos, filho da promessa. Mas Abraão tocou de apartar os dois para que Ismael parasse de incomodar Isaac. Esaú e Jacó. Jacó é o mais novo, irmãos. E Deus abençoou Jacó por fazer o certo, irmãos. José era o mais novo, o escolhido do Senhor. Davi era o mais novo. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos orienta que quando Deus toca de mandar um irmão mais novo, quando entra um irmãozinho lá na igreja que começa a falar para você, dizer, irmão, tá errado desse tipo, meu irmão, não é assim. É Deus, irmãos, que está colocando ele no teu caminho para que não aconteça de você cair, porque Deus te ama, mas muitas das vezes as pessoas levam para o lado errado, levam para o lado pessoal e não levam para o lado espiritual. Às vezes essa pessoa já está afastada de Deus faz muito tempo. Assim como os irmãos de José se afastaram de Deus, preferiram a iniquidade. Assim como os irmãos de Davi se afastaram de Deus, preferiram a iniquidade. Assim como Caim. Então, irmãos, o que eu falo para vocês é se coloque na presença, para que Deus possa trabalhar na vida de vocês. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e eterno Pai, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, para que o Senhor guie nossos passos, Pai. Assim como guiou os passos de José, assim como levou ele, Pai, em todos os caminhos, que o Senhor seja conosco, Pai. Nos momentos bons e nos ruins, na fartura e na miséria. Esteja conosco, papai querido, na bonança e no deserto, papai querido. Queremos ser fiel a Ti, Senhor, por isso segura-nos nos Teus caminhos. Nos ajude a repreender as coisas malignas. Papai querido, que em certos momentos nós sejamos cegos, que dependendo das palavras nós sejamos surdos, que se for para sair coisas tórpidas da nossa boca, nós sejamos mudos, que se for para nós sentir cheiro das coisas más, que nós perca o fado, Pai querido, pelo momento. Em nome de Jesus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Os meus caminhos estão nas Suas mãos. Assim como José dizia, se vier sobre mim o mal ou o bem,
já não me importo, porque tudo está nas suas mãos. Amém? Amém, irmãos. Deus abençoe. Uma ótima semana.